Olá para todos. Por que os evangélicos não fazem o sinal da cruz como fazem os católicos? Isso é apenas uma tradição católica. Nós, evangélicos, devemos prosseguir conforme Paulo ensinou. Paulo disse, 1 Coríntios 4:6, ele disse, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Somente o que está escrito. Aprenda esse princípio se você ainda não sabia. Somente o que está escrito. Esta é uma regra evangélica. Somente o que está escrito. Esse sinal não existe na Bíblia. Nem Jesus, nem os apóstolos e os discípulos ensinaram a fazer isto, o sinal da cruz. Nunca isso foi citado sequer. O ensino católico diz que a oração da cruz deve ser feita quando a pessoa acorda para ficar protegida o dia todo. Tudo aquilo que é tradição humana, fora dos princípios bíblicos, devem ser rejeitadas. Jesus ensina a oração do Pai Nosso como a oração de proteção. Está em Mateus capítulo 6. No verso 13, ele disse, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Mas essa oração só tem efeito sobre aquele que anda de acordo com a palavra de Deus. Não é uma oração supersticiosa, costumeira, e nem uma oração para você escrever no papel e colocar no bolso, achando que fosse uma oração milagrosa que fosse te dar sorte ou proteção. O sinal da cruz não passa de um ritual baseado na tradição católica e sem base bíblica nenhuma. Por fim, acaba sendo algo místico. Muitas pessoas fazem isso como ritual, achando que ficarão protegidos do mal. Você já deve ter visto pessoas fazendo isso. Eu mesmo aqui em Curitiba, eu já vi muito. Quando passam na frente de cemitério e de igrejas, isso é muito comum. Isso é muito comum. Quando a gente está dentro de um ônibus e o ônibus passa na frente de uma igreja, muitas pessoas fazem o sinal da cruz. Agora, se perguntarmos qual é o propósito? Qual é o propósito? Alguns jogadores fazem isso quando entram em campo, talvez seja para dar sorte. Eu suponho que seja isso. Eles entram em campo e já fazem o sinal da cruz, como se isso fosse trazer sorte. Então, o correto é não fazermos isto, uma vez que isso não existe na Bíblia, e devemos seguir somente o que os apóstolos ensinaram. Eu vou ler uma passagem aqui rapidinho, Gálatas 1, versículo 11 e 12, somente. Paulo falando acerca do Evangelho, que ele escreveu. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, não é de homens não. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É este o Evangelho que devemos seguir, somente os ensinos dos apóstolos, somente o que está escrito. Em Atos 2:42, se eu não estou enganado, diz que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Devemos ter cuidado com os simbolismos. O povo de Israel transformava os simbolismos em misticismos e idolatria. Eles eram idólatras. Eles não compreendiam a palavra de Deus, mesmo ensinando. Veja o caso da serpente de metal que Moisés fez. Era simbólica. E o povo, depois de muito tempo, ainda estava idolatrando a serpente. No livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, lá diz que o rei Ezequias despedaçou a serpente de metal, porque até aquele tempo o povo queimava incenso e a chamava de Neustã,
O povo estava idolatrando aquela serpente de metal que era simbólica. Deus mandou fazer aquela serpente, que todo mordido das serpentes venenosas que olhasse para aquela serpente de metal seria curado. Aquela serpente simbolizava Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Era simbólica. Então tem que tomar cuidado. Ainda hoje tem que ter cuidado. Eu me refiro agora às igrejas evangélicas. Não é só catolicismo, não. Muitas igrejas evangélicas também são supersticiosas. Elas também têm suas superstições. É só você pesquisar no YouTube e no Google ali, no Google, que você vai ver e ver bastante. Quando eu era criança, minha mãe ia em uma igreja e dava um papel com o Salmo 91 para você carregar no bolso, na bolsa. Mas hoje a gente chegou à conclusão que andar com o Salmo 91 ou então o Salmo 23 no bolso não adianta nada. O Salmo só tem efeito na vida daquele que obedece o que está escrito lá. Satanás tentou enganar Jesus usando o Salmo 91. Ele recitou um versículo do Salmo 91. Então acaba sendo uma superstição. Andar com o Salmo no bolso não vai adiantar nada, não. Leia o Salmo e obedeça o que está escrito, é suficiente. Aí sim. Andar em pecado e andar com o Salmo 91 no bolso não vai adiantar nada, não. Absolutamente nada. É uma superstição gospel que estão fazendo por aí. Da mesma forma que rosa ungida, lenço ungido, óleo ungido, nada disso adianta. Não adianta nada. A única coisa que adianta é somente a comunhão com Deus e a fé. Se você pesquisar no Google, você vai achar vassoura ungida, colher de pedreiro ungido, tijolo ungido, pedra ungida, tudo ungido. Muitas igrejas usam isso como artimanha para atrair pessoas e arrecadar dinheiro. Mas o assunto não é esse, né? Mas é uma realidade, né? Então são coisas que acabam virando superstição, por falta de conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. E infelizmente ainda hoje isso ainda acontece. Então obrigado a todos. A intenção do vídeo não é ofender os católicos, mas é mostrar a verdade. Nem aos católicos e nem a igreja nenhuma, mas é mostrar a verdade bíblica. Então, até o próximo vídeo.